Eu quero ler com vocês e refletir num texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, nós vamos dar um pouquinho mais de atenção aos versos 14 a 16, mas vamos ler desde o primeiro verso, para nós termos uma compreensão um pouco melhor. Eu falei 1 Pedro ou 2 Pedro? Então tá certo. 2 Pedro, capítulo 3, ouça com atenção a palavra do Senhor. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória para que, com uma mente íntegra, recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Visto que tudo isso será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, indesculpáveis e em paz com Ele. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. Existe uma obra que é um clássico da literatura cristã, chamada O Peregrino, de John Bunyan. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido. Se você não leu, recomendo que faça isso. É um clássico, é uma obra muito incrível. A história basicamente acompanha a trajetória de um personagem chamado Cristão. Cristão descobre que a sua cidade será destruída e ele agora arruma a cidade celestial. E ele carrega consigo um fardo muito pesado. Só que ele ouve de um outro personagem chamado Evangelista que esse fardo seria desfeito quando ele chegasse até o lugar da cruz. E Cristão, ele se lança em uma grande jornada cheia de nuances. A história é, na verdade, uma grande alegoria sobre a vida cristã, sobre os desafios que nós passamos ao longo da trajetória cristã. Cristão, ele deixa o seu fardo na cruz e ele continua uma grande jornada, sem querer dar muito spoiler para você que ainda vai ler, mas chega um momento em que ele e o seu amigo, um outro peregrino, chamado Esperançoso, eles chegam a um lugar chamado de Montanhas Aprazíveis. Depois de passar por muita dificuldade, por muita tribulação, eles chegam a um lugar onde tem fontes de água pura, com pomares, com vinhedos, e eles encontram ali 4 pastores, que
que vão dar alguns conselhos a eles e vão guiá-los por algumas trilhas, por algumas rotas. O primeiro lugar que os pastores levam os peregrinos é um lugar chamado de precipício do erro. Eles olham e abaixo do precipício existem vários corpos, pessoas que morreram. E eles indagam o que aquilo significava, e os pastores disseram para eles: olha, esses são aqueles que se deixaram levar pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas, e eles caíram no precipício do erro. Os pastores os conduzem para um outro lugar chamado Montanha da Cautela, e de longe eles avistam pessoas que caminhavam como cegos, entre túmulos, e ao perguntar, os pastores explicam: olha, esses são aqueles que mesmo depois de passar pelas montanhas aprazíveis, eles quiseram pegar alguns atalhos no momento de dificuldade, e agora ficam vagando como cegos. Um terceiro lugar, os pastores o levam a uma porta fumegante, e quando ela é aberta, eles ouvem gritos assustadores, barulho de fogo, de chama, e eles ficam extremamente assustados e perguntam o que é aquilo, e os pastores dizem: olha, esse é um atalho direto para o inferno. Por ele passam os hereges, aqueles que vendem a Cristo, aqueles que vivem uma vida de mentira e imoralidade. E o quarto e último lugar, depois desse lugar assustador, ou desses lugares assustadores, os pastores o conduzem ao lugar chamado Monte da Transparência. Eles sobem a um monte muito alto, e os pastores dizem assim: olha, daqui é possível vocês enxergarem a cidade celestial. Para onde vocês estão indo? Está muito longe, vocês ainda vão caminhar muito, vão passar por muitas dificuldades, mas daqui é possível vê-la. E eles entregam a eles um telescópio, só que eles estão tremendo tanto que não conseguem firmar o telescópio. A imagem está meio embaçada, ela é meio tênue, mas lá no fundo algo brilha. Ele consegue enxergar um portão celestial, ele consegue ter um vislumbre da grande cidade celestial para a qual eles estavam caminhando. Ainda estava longe, não era chegada, mas a visão foi o suficiente. A visão foi o suficiente para tornar aquele medo em firmeza. A esperança vista de longe agora reordenou o passo dos peregrinos, reavivou o espírito deles, animou, alimentou a perseverança. E antes de partirem, os pastores deram mais alguns conselhos, como: olha, cuidado com o adulador, não durmam no solo enfeitiçado, e peçam forças ao poderoso e a usem-na. É uma obra incrível, mais uma vez recomendo que você a leia. Embora ela retrate vários passos da trajetória cristã, essa cena em específico, nos montes aprazíveis, nas montanhas aprazíveis, está extremamente ligada com a dinâmica do que é tratado em 2 Pedro capítulo 3. A promessa da vinda do Senhor, a promessa de um novo céu e de uma nova terra, não é especulação distante, mas é um motor moral que nos impulsiona nessa vida. Nós podemos vislumbrar a cidade celestial, uma imagem meio embaçada, não muito clara, mas nós podemos vê-la, nós podemos contemplá-la. E ao ter esse vislumbre, ao ter essa visão, as nossas decisões, prioridades e caráter mudam. Nós passamos a viver com vigilância, com santidade, vivendo em urgência dessa vida, rejeitando alguns atalhos doutrinários e o escárnio daqueles que negam esse grande dia. A visão que os peregrinos tiveram realinhou os seus passos, e não é diferente do que é tratado aqui em 2 Pedro capítulo 3, e com essa imagem em mente, eu quero destacar alguns pontos com vocês, daquilo que nós lemos aqui nesse capítulo. Se você perceber, Pedro começa falando que nessa segunda carta que ele escreve, ele está falando sobre algo que os seus leitores, a sua audiência já conhecia. Ele está dizendo: olha, eu quero relembrar a mente esclarecida de vocês. Vocês já sabem sobre o que eu estou falando, mas eu quero despertar algumas lembranças para essa mente sincera que vocês têm, para que vocês lembrem daquilo que vocês já sabem muito bem. E aquilo que a audiência de Pedro sabia, os cristãos no primeiro século sabiam, eles ouviram pela parte dos profetas do passado, ou seja, pelo Antigo Testamento, é o que Pedro diz no verso 2, e do mandamento do próprio Senhor, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou e que foi anunciado pelos apóstolos. A pergunta é: que ensino é esse que Pedro está querendo relembrar? Que ensino é esse que esses primeiros cristãos ouviram dos profetas do passado
e ouviram pelo ensino de Jesus através dos apóstolos. 2 Pedro tem 3 capítulos. Quando a gente olha no primeiro capítulo, ele já começa a dar alguns vislumbres do que ele quer tratar. Embora ele fale de alguns outros assuntos, como ele cita a eleição, chamado, vocação e fé, Pedro está querendo tratar sobre o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Olha, no capítulo 1, ele vai dizer: olha, isso que eu quero anunciar para vocês não é baseado em meras especulações fabulosas. O que eu anuncio a vocês é o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O centro do ensino de Pedro, na sua epístola, é sobre esse grande dia que Jesus Cristo volta. E veja, é um movimento muito comum nas epístolas. Quando você lê Paulo, lê João, lê Pedro, eles sempre vão ancorar as suas exortações, os seus ensinos em uma doutrina. Por exemplo, Paulo vai discorrer sobre a doutrina da salvação, sobre a eleição, sobre a justificação, e depois de discorrê-la, ele vai dar exortações práticas, imperativos, o que fazer com base nessa doutrina. Então esse é um movimento comum, uma doutrina estabelecida e implicações práticas são estabelecidas. A doutrina que Pedro está estabelecendo aqui é a doutrina do dia da vinda do Senhor, do dia do Senhor, o dia que Jesus Cristo volta. Com base nessa doutrina, ele vai trazer implicações práticas para aquela igreja e também para nós. E por que Pedro faz essa âncora? Porque ele defende e estabelece essa doutrina. Porque assim como em quase todas as igrejas do primeiro século, estavam surgindo falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, que faziam das maiores bizarrices com a Escritura, distorciam a Escritura, ensinavam coisas falsas, e Pedro vai ancorar esse ensino por um motivo muito claro. Olha o verso de número 3, ele vai dizer que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Quando Pedro fala últimos dias, ele não está falando só sobre últimos dias futuros. Essa é uma expressão bíblica que nós entendemos que vai desde a vinda do Senhor até o dia em que Ele retorna. Nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias já foram inaugurados. Não são últimos dias literais, mas é um período que vai desde a primeira à segunda vinda do Senhor Jesus. Pedro está falando, nesse período surgirão escarnecedores, zombadores, que guiam-se pelas suas próprias paixões. E do que eles zombam? E do que eles escarnecem? O versículo 4, Pedro vai dizer, da promessa da vinda do Senhor. O capítulo 2, Pedro vai usar só para dar o perfil desses falsos mestres. Ele começa o capítulo 1 saudando os irmãos, dando alguns vislumbres do que ele falaria. O capítulo 2 ele só fala dos falsos mestres, e Pedro não massageia não. Ele é duro quando ele fala, ele vai dar algumas características, ele vai dizer, olha, esses homens seguem caminhos vergonhosos, eles exploram pessoas com histórias inventadas, são insolentes e arrogantes, causam injustiça, se entregam à devassidão em plena luz do dia, têm olhos cheios de adultérios, nunca param de pecar, iludem os estáveis, têm um coração cheio de ganância, são malditos. Essa é a linguagem que Pedro usa para esses que trazem um falso ensino. Veja, a vida deles é completamente imoral. E esse é o perfil de um falso profeta, de um falso mestre. Não é só aquele que ensina o que é errado, mas aquele que faz o que é errado. Tem uma vida, uma conduta, uma moralidade pervertida, assim como um ensino pervertido também. Isso era desde os tempos do Antigo Testamento. Um profeta do Antigo Testamento era identificado como falso, não só pelo que ele falava, mas também como ele agia. E nos dias de Pedro não era diferente. Ele dizia, olha, esses homens que andam de forma imoral, pervertidos, corrompendo outras pessoas, iludindo outras pessoas, eles também zombam da vinda do Senhor Jesus. Eles zombam desse grande dia. E o que eles dizem como zombaria? Olha, desde que os nossos pais morreram, desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua igual, nada mudou. Desde o princípio da criação, as coisas permanecem como estão. E a grande pergunta é, por que essa zombaria com o dia da vinda do Senhor? Por que atacar essa doutrina?
Uma resposta muito clara vem à mente, porque o dia do Senhor para os falsos profetas é um estragar de planos, porque se eles vivem uma vida imoral, o anúncio da vinda do Senhor é um anúncio de um dia em que Ele julgará os ímpios, em que Ele julgará aqueles que têm uma conduta errada, aqueles que seguem as suas próprias paixões. Logo, zombar e escarnecer desse dia é diminuir o seu efeito. E eles diziam, não vai ser como esses apóstolos estão anunciando, um dia onde Cristo voltará com poder e grande glória para punir os ímpios. Veja, as coisas não mudam. Desde o princípio da criação, as coisas são como são. Eles se baseiam num conceito que podemos definir como a imutabilidade da criação. Eles dizem, olha, a criação não muda. E Pedro mostra que esse argumento é extremamente ignorante. Ele vai dizer, olha, as coisas não mudam, então vamos lá. Pela palavra de Deus, céus e terras foram criados. E pela mesma palavra, esses céus e terras que foram criados no princípio, eles foram submersos. Deus submergiu a humanidade, matou todo mundo com água. Ele faz referência ao dilúvio. Como assim as coisas não mudam? Elas foram criadas de uma forma e Deus as mudou completamente. Deus matou todo mundo, preservando somente uma família. Como assim as coisas não mudam? Esse argumento de imutabilidade não faz o menor sentido. As coisas mudam pela mesma palavra que Ele criou todas as coisas. Ele destruiu todas as coisas. E com base nessa mesma palavra, os profetas do passado anunciaram que tudo que existe agora está reservado para o fogo. Tudo que existe agora está guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Com a mesma palavra Deus cria, Deus destrói todas as coisas, e tudo que foi refeito a partir do dilúvio será destruído no futuro, será refeito, está sendo guardado para o dia do juízo. Em outras palavras, Pedro diz, o argumento de vocês não faz o menor sentido, porque as coisas mudam, e Pedro se baseia naquilo que os profetas do passado falam sobre esse grande dia, onde Deus vai refazer as coisas com fogo, vai purificar toda a criação. Então ele se sustenta, se baseia no argumento da palavra do Senhor. Por isso que no capítulo 1 ele diz, o que eu falo a vocês não é baseado em coisas inventadas. Nós mesmos fomos testemunhas da glória de Cristo. Nós o vimos transfigurado. Não só isso, mas nós nos baseamos nos ensinos dos profetas, que há muito tempo anunciaram sobre esse dia. Pedro dá um checkmate no argumento dos falsos profetas, que eles inventavam e criavam para poder sustentar a sua vida imoral, para tentar manter o seu estilo de vida. E esse é um movimento comum diante de alguém que é confrontado pela verdade de Deus. Se diante de uma palavra de Deus, a minha vida está completamente o contrário disso, eu tenho duas alternativas: ou eu mudo completamente, ou eu vou distorcer aquilo que Deus disse para poder continuar seguindo a minha vida deturpada. Só tem essas duas possibilidades: ou há mudança radical, ou há um declínio ainda mais, um mergulhar no lamaçal de imoralidade. E é isso que os falsos profetas faziam. Como eles não queriam transformação, como eles não mudavam, eles distorciam aquilo que Deus falou. Eram verdadeiros filhos de Satanás, porque esse é o papel de Satanás desde o começo: distorcer aquilo que Deus fala. Fez isso no Éden, fez isso na tentação com Jesus no deserto. O papel dele é distorcer aquilo que Deus diz, e os falsos profetas são especialistas nisso. Existem vários por aí fazendo essas coisas. E veja, ele continua o seu argumento. Vocês estão dizendo que está demorando, que essa era uma queixa. Veja, a vinda do Senhor não chegou ainda. Desde que os nossos pais morreram, nada aconteceu. Pedro vai dizer, olha, não se esqueçam disso, falando à igreja. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não dá para você se sustentar o seu argumento no nosso espaço temporal. O Senhor está além do tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Os planos de Deus são estabelecidos na eternidade. Demora na nossa perspectiva, mas na de Deus está tudo sob controle. E ele contra-argumenta ainda dizendo, olha, o que é uma aparente demora, na verdade é misericórdia de Deus, é benevolência de Deus. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente, Ele é benevolente, Ele é misericordioso. E isso que vocês acham que é demora, na verdade é um tempo
para que as pessoas não pereçam e cheguem ao arrependimento. Esse tempo que é uma aparente demora, é benevolência, misericórdia, bondade, paciência de Deus, para chamar os homens ao arrependimento, para chamar os homens para esse reino que virá. Isso é paciência e bondade do Senhor. E então ele vai usar todo esse argumento para poder fazer uma ponte, como será esse grande dia. O verso de número 10, ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Essa é uma expressão que Jesus usa, que Paulo usa, sobre esse grande dia da volta do Senhor Jesus. Jesus Cristo vai voltar, e ele voltará como um ladrão. Isso fala sobre uma volta repentina, em que ninguém espera. Jesus ancora essa expressão quando ele fala sobre ninguém saber sobre esse grande dia. E na sua ilustração ele diz: se um pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse entrar na sua casa, ele se preparava para isso, ele não permitiria que isso acontecesse. Então Cristo virá como um ladrão de forma repentina, quando ninguém espera. Não dá para especular datas, não dá para marcar datas acerca da vinda de Cristo, assim como ninguém marca uma data sobre quando um ladrão entra na casa de alguém. Pedro se ancora no que Jesus disse, no que Paulo disse sobre como será esse grande momento. O dia do Senhor virá como ladrão. E essa expressão dia do Senhor, ela é muito usada no Antigo Testamento pelos profetas, no Novo também, e é exatamente sobre esse dia da volta do Senhor. Não um dia literalmente, mas esse período, esse momento histórico onde Cristo volta, estabelece todas as coisas, o seu reino, onde ele julga os ímpios, onde ele concede herança aos salvos. O dia do Senhor virá como um ladrão. E Pedro diz que esse momento será de catástrofes cósmicas. Olha a expressão que ele usa: os céus desaparecerão. Haverá um grande estrondo, um estrepitoso estrondo, e os elementos, a palavra elementos aqui pode se referir tanto para elementos naturais, fogo, água, terra, como os elementos, os astros, vão se desfazer, vão se desintegrar pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, será retirada a sua roupa, será deixada nua. Tudo que nós conhecemos hoje, da forma como nós conhecemos, não permanecerá nesse grande dia quando Cristo voltar. Tudo será refeito, tudo será desfeito para ser refeito. E por que Pedro ancora esse ensino dessa forma? Porque ele quer introduzir algo muito precioso. Ele fala sobre esse grande dia do Senhor, que será um momento histórico, um momento terrível. A linguagem dos profetas do Antigo Testamento vocês acham que o dia do Senhor será um dia bom? O dia do Senhor será um dia terrível, será um dia de lamento. Mas o Novo Testamento, o próprio Antigo Testamento traz isso, mas traz uma compreensão de que será um momento de dualidades. Será um momento terrível para uns, mas será um momento tão glorioso para outros. Será um momento de choro e desespero para uns, mas um momento de alegria e cântico para outros. Para uns, a linguagem do Apocalipse diz que naquele dia, os ricos e poderosos, os grandes desse tempo, sabe aqueles que se julgam acima da lei? Sabe aqueles poderosos do nosso mundo que acham que pode fazer o que querem, que se acham os maiorais da terra? Naquele grande dia, Apocalipse vai dizer que eles vão se esconder em cavernas e vão olhar para as montanhas e dizer a elas: montanhas, montes, rochedos, caiam sobre nós, nos cubram, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Naquele grande dia, os poderosos hoje, que se acham acima de tudo e de todos, fugirão como criancinhas com medo daquele que está sentado no trono. Naquele grande dia, na expressão de Pedro, é como os céus estão sendo abertos. Apocalipse vai dizer que é como se os céus fossem enrolados como pergaminho, e todos agora estão vendo aquele que vem. A linguagem é: todo olho verá, todo joelho se dobrará, tanto ímpios quanto salvos.
Até mesmo aqueles que serão condenados, eles precisarão se prostrar diante daquele que vem. Todos olharão e reconhecerão aquele que vem. Os poderosos, os ímpios, os imorais vão dizer: quem nos livrará dessa ira? Chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Esse será um dia de dualidades, pois Deus vai separar em alguns grupos, em 2 grupos. Para uns, a linguagem de Mateus 25, o próprio Jesus dizendo que naquele dia ele separará uns à esquerda, outro à direita, e dirá a uns: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Em outra passagem, o próprio Jesus vai dizer que naquele grande dia, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque naquele grande dia, é sobre esse dia, alguns virão e dirão: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos, fizemos coisas maravilhosas. Mas eu direi a eles: eu nunca conheci vocês. A linguagem é tão forte, porque não é: bom, eu conhecia vocês, mas vocês se perverteram, então eu esqueci de vocês. Não, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca foram participantes, vocês nunca se assentaram à mesa. Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, malditos. Apartem-se de mim todos aqueles que praticam a iniquidade. Para uns será momento de desespero, de choro, de separação para o fogo eterno. Mas para outros, Mateus 25 vai dizer que ele vai olhar para uns e dizer: venham, benditos de meu Pai, e recebam por herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Na visão de João em Apocalipse, ele vai dizer que depois dessas coisas, depois de um momento, ele viu uma grande multidão, com pessoas de forma incontável. Ninguém podia contar essa grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeiras em suas mãos, e eles clamavam e eles cantavam: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. O ancião que estava com João pergunta: você sabe quem são eles? Bom, eu não sei, tu sabes. E o ancião vai dizer: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem qualquer outra fonte de calor, pois o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará e os guiará para fontes de água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se de um lado há choro, se de um lado há desespero, se de um lado há medo e há temor, do outro há um enxugar de lágrimas, há um descanso, há um cessar de tribulação, há um cessar de desespero, há um regozijo eterno. Será um dia de dualidades, onde Cristo vai separar aqueles que serão condenados daqueles que serão salvos. E Pedro estabelece e ancora essa doutrina por um motivo: ela estava sendo escarnecida por alguns, zombada por alguns, mas ele quer agora estabelecer a verdade para trazer implicações práticas sobre essa verdade. A melhor forma de combater a mentira não é só criticá-la, não é só apontá-la. Esse é um movimento válido, mas estabelecer a verdade é muito mais válido. É isso que Pedro faz. Ele mostra como será, e com isso ele traz implicações práticas. E isso acontece a partir do verso 11. Pedro basicamente vai mostrar para nós 3 implicações éticas com base na segunda vinda de Cristo, com base nessa visão que nós podemos ter hoje desse grande momento. Veja, irmãos, há uma máxima bíblica que nós não podemos, na verdade não é nenhuma máxima bíblica, é uma máxima do ser humano. Aquilo que nós acreditamos de forma inevitável vai moldar a forma como nós nos portamos. Aquilo que eu acredito, a doutrina com a qual eu me amarro, vai definir a forma como eu me porto, como eu ando, o meu caráter, os meus princípios éticos. Isso é para todas as áreas, para todas as religiões, para todos os conceitos. Aquilo que eu acredito vai definir a forma como eu me porto. E Pedro estabelece essa doutrina dizendo: vocês acreditam nisso, vocês já ouviram sobre isso, a mente de vocês já está esclarecida sobre isso.
No mesmo capítulo ele vai dizer: vocês já ouviram isso de Paulo. Paulo já ensinou isso para vocês. É claro que com uma linguagem um pouco mais difícil, que até eu tenho dificuldade para entender, Pedro vai dizer, mas vocês já sabem desse princípio. Se vocês creem nisso, se vocês acreditam nisso, se vocês aguardam por esse grande dia, se vocês esperam por esse grande dia, algumas coisas precisam acontecer aqui e agora. Se vocês acreditam que Cristo virá com poder e grande glória, em um momento onde Ele vai refazer todas as coisas, Ele vai condenar os ímpios e trazer herança para os salvos, se vocês creem nisso, algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas precisam ser moldadas, mudadas, transformadas, realinhadas em vocês. E Ele vai trazer pelo menos 3 implicações éticas sobre a segunda vinda de Cristo. A primeira está no capítulo 11. Visto que tudo será desfeito, veja o que tratamos antes, tudo que conhecemos hoje, tudo que nós vemos hoje, todas as construções, tudo aquilo que os homens fizeram, tudo isso não permanecerá como está. A linguagem aqui é de catástrofes cósmicas. Não sabemos até quando isso é literal, mas sabemos que tudo que conhecemos hoje não permanecerá como está. Com base nisso, Pedro vai dizer: visto que tudo será desfeito, visto que tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Doutrina define conduta. Se vocês creem que tudo isso vai ser desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E a primeira implicação ele estabelece: vivam de maneira santa e piedosa. Sabendo que tudo será desfeito, vivam de maneira santa e piedosa. Proceder santo, viver em santidade, é um requisito para todo cristão. Essa linguagem está muito bem estabelecida no Novo Testamento. Nós somos chamados de santos, vivemos em santidade, passamos por um processo de santificação. E você sabe muito bem que santidade não está nem um pouco relacionada com perfeição. Não é o mesmo conceito, são coisas diferentes. Ser santo é ser basicamente separado para o uso exclusivo de Deus. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. Nós somos santos porque nós somos separados para Deus. Somos santos porque estamos sendo separados do mundo, do pecado, dos nossos impulsos, e por isso estamos sendo separados. Então sempre quando você ouvir santo, imagine separado para o uso exclusivo de Deus, separado do mundo, separado do mal, separado do pecado. É basicamente viver uma vida em conformidade com os padrões de Deus. Isso é ser santo, e não está relacionado com ser perfeito, com nunca errar, com nunca pecar, mas é estar em conformidade com os padrões de Deus. E o mais incrível de tudo é que ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. A santidade, ela sempre está relacionada com algo para o próximo. Deus não chamou ninguém para ser santo, um santarrão, e dizer: eu sou espiritual, eu sou santo, eu sou perfeito. A santidade não é sobre nós, não é para nos enaltecer, nos levar a um estágio superior, um estágio iluminado, um estágio em que ninguém chegou ainda. Santidade não é sobre isso. Santidade é sobre um serviço ao próximo. Eu sou separado para Deus, para uso exclusivo de Deus, e principalmente para servir o próximo. É por isso que os dois termos vêm juntos: vivam de maneira santa e piedosa. Santidade sempre vai estar relacionado com o próximo. Lembram de Israel? Quando Deus os chama, Ele vai dizer: olha, vocês são nação santa, geração eleito, povo escolhido e adquirido por Deus. Deus os escolheu, uma geração, uma nação santa. Só que o que Israel fez? Bom, então nós somos diferentes, somos os santos. Todo mundo é ímpio, todo mundo deve ficar longe de nós, não devemos nos relacionar com ninguém, porque nós somos santos, somos uma casta privilegiada. Eles não entenderam absolutamente nada, porque o objetivo de Deus os fazer uma nação santa é para que eles fossem luz para as outras nações, é para que eles refletissem a glória de Deus, povo adquirido por Deus, uma nação santa, para servir as outras, para atrair nações para Deus, para que os povos olhassem. Deus deixou isso muito claro, para que todo mundo olhasse e dissesse: quem tem um Deus como Israel? Quem tem um Deus que faz o que o Deus de Israel faz? Mas Israel se achou a casta superior por serem santos. Santidade é serviço ao próximo. Basta ver o termômetro que nós temos de uma vida santa, que é o fruto do Espírito.
O fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito Santo em nós, com as suas virtudes, está sempre relacionado em algo para o próximo. A minha mansidão não é algo para mim, é algo para o próximo. O meu domínio próprio, a minha benevolência é em resposta ao próximo, é em serviço ao próximo. O fruto do Espírito está em mim e as suas virtudes alcançam o próximo. O amor é a Deus e ao próximo. Então, a vida santa é uma vida que reflete em serviço ao próximo, e por isso vem acompanhada de piedade. A piedade nada mais é do que servir ao próximo baseado em uma conduta santa. Por eu ser santo, por eu ser separado, eu sirvo ao meu próximo com uma conduta santa. Isso aqui é extraordinário. Vocês não podem esquecer da âncora que Pedro está fazendo, com base no conceito de que tudo vai ser desfeito, tudo que conhecemos vai acabar. Como vocês devem viver? De maneira santa e piedosa, em um proceder santo e em serviço ao próximo. Há um princípio tão incrível aqui, que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. O alvo de Pedro aqui é sobre pessoas. Ele está falando a pessoas, ele quer alcançar pessoas, ele fala sobre o tempo da paciência de Deus para chamar os homens ao arrependimento, homens que estão longe de Deus e precisam chegar ao arrependimento. Ele está olhando para tudo que existe e está dizendo, tudo isso vai acabar, então importa que vocês sirvam ao próximo. Há um conceito aqui que nós perdemos de vista no nosso tempo, e que cresce, o conceito oposto a isso, de que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Pedro está dizendo, tudo que vocês estão vendo hoje, para tudo aquilo que vocês se engajam, para tudo aquilo que vocês se movem, tudo aquilo que vocês constroem vai acabar. Então como importa viver hoje de maneira santa e em serviço ao próximo, servindo ao próximo, porque tudo isso que vocês conhecem vai acabar. E nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. Basta ver que alguém é capaz de tirar a vida de outro porque bateu no seu carro. Um amontoado de lata, não é nem de lata hoje, os carros são todos de plástico hoje. Por causa de um amontoado de plástico, alguém mata outra pessoa por causa de uma batida de carro. Basta ver que nós vivemos em um tempo onde as pessoas dão mais valor a um pet do que a uma pessoa. Pessoas que têm mais amor, afeto, carinho a um cachorro do que uma pessoa. Eu já vi, não uma, algumas pessoas dizerem que na rua eles são capazes de alimentar um cachorro e passar por cima de um mendigo. Dão muito mais valor a um cão, a um carro, a algumas coisas do que as pessoas, e desvalorizam as pessoas. Vivemos um tempo de extremos, onde as pessoas são capazes de brigar umas com as outras, de ter desafeto umas com as outras, de agredir umas às outras por posições políticas. Alguém é capaz de ficar sem falar com o seu próximo, ter ressentimento do seu próximo por causa de posição política, por causa de time. O que vale mais? As coisas, as posições, os animais ou as pessoas? Pedro está dizendo, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser desfeito. O que importa então? Servir ao próximo. E veja como isso deve nos trazer uma reflexão sobre como nós nos movemos hoje. Tudo isso que nós nos engajamos hoje vai acabar. Todo o seu empenho, todos os seus projetos, tudo aquilo que você se lança, tudo aquilo que você gasta tempo, recurso, estresse, vai ser desfeito. E veja, são coisas genuínas, eu sei, você precisa trabalhar, você precisa projetar, você precisa imaginar coisas, mas aonde estão os nossos olhos? Aonde está o nosso coração? Aonde estão as nossas intenções? Será que vale a pena mesmo se dedicar tanto às coisas e ignorar pessoas? Será que vale mesmo a pena engajar-se tanto em coisas e deixar pessoas de lado? Veja que essa não é uma postura cristã, essa é uma antipiedade, é uma impiedade, não é a postura de um cristão. O cristão é aquele que age com misericórdia com aqueles que pensam diferente. O cristão é aquele que não guarda ressentimentos de alguém por causa de posições políticas. É aquele que não se apega às coisas que são efêmeras e passageiras, mas veem e enxergam que pessoas têm muito mais valor do que as coisas. Se tudo vai ser desfeito, se tudo isso vai passar,
se tudo isso vai acabar, importa que vocês vivam de maneira santa e piedosa, separado, incluído nos padrões de Deus e vivendo em serviço ao próximo. A segunda implicação ética sobre a segunda vinda de Cristo está no versículo 12: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro vai usar duas expressões aqui, e é muito belo ver o jogo literário que Pedro faz, e não é à toa que a epístola de Pedro, de todas do Novo Testamento, é a que possui o grego mais belo, mais refinado de todas as epístolas do Novo Testamento. Ele usa duas expressões: esperar e apressar. À primeira vista parece um paradoxo, parece coisas que são opostas. Ou você espera, ou você apressa. Se você está na fila do supermercado, aquela fila grandona do atacadão, sexta-feira à noite, a moça do caixa está bem lenta passando, você está esperando. Adianta você gritar para ela, vai mais rápido, é capaz dela demorar mais ainda, só de pirraça. Ou você espera, ou você apressa. Parece que não dá para esperar e apressar, parece que esperar é algo passivo e apressar é algo ativo. Quando você faz alguma coisa, parece que são coisas que se contradizem, mas embora só pareça, o jogo de palavras que Pedro usa aqui é proposital e aponta para coisas que na verdade se complementam. Quando ele vai dizer esperem e apressem, talvez um outro exemplo que caiba melhor do que a fila do supermercado seria o de uma viagem. Se você já fez uma viagem em família, uma viagem sozinho, uma viagem a trabalho, alguma coisa. A trabalho eu acho mais difícil ter esse sentimento, mas aquela viagem que você tanto espera, você marca o dia, você compra as passagens, você reserva o hotel, você aluga o carro e a data já está marcada. Na teoria, vamos considerar isso, não dá para você alterar. Você já comprou, você já pagou e você comprou aquela sem um seguro, que se você cancelar você perde tudo. Então já está marcado. Só que ainda faltam meses para isso acontecer. Só que daqui para lá você se planeja. A data não vai mudar. As coisas, aquele dia já está reservado, você sabe que vai acontecer. Só que daqui para lá você compra mala, você compra roupas, tem a pré-viagem, que dura muito mais do que a viagem. Você se prepara, você traça roteiro, você pesquisa lugares, restaurantes, preços, você compra passeios, e você se planeja do dia que você compra até o dia da viagem. A viagem não muda, mas à medida que você vai se preparando, parece que esse dia se aproxima cada vez mais. Você está esperando esse dia chegar, mas de certa forma você o apressa, porque você já começa a vivê-lo. A viagem ainda não aconteceu, mas você vive essa viagem de forma antecipada, quando você planeja, quando você faz roteiros, quando você compra mala, quando você faz todo esse trajeto, e parece que agora todos os dias você só pensa na viagem. Você está fazendo outras coisas e você quer aquele momento, e você anseia por aquele momento, e você espera, não de forma passiva, com os braços cruzados, mas de forma ativa, e esse dia se aproxima. Uma das perspectivas sobre apressar o dia do Senhor é essa: Deus já marcou um dia, e é de forma inalterável. O Senhor, na sua eterna sabedoria, tem o dia em que Ele virá. Nós não podemos mudar esse dia, mas apressá-lo é ao colocar nesse dia a nossa confiança, ao colocar nesse dia o nosso anseio e pensar nele todos os dias. À medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos preparando para isso. Assim como arrumamos mala, nós vamos ansiando por esse dia e vamos chegando cada vez mais perto. Esse dia, na nossa perspectiva, se apressa. Nós vamos apressando, ansiando, esperando, fazendo planos para a eternidade, e esse dia cada vez mais chega perto. Nós não sabemos a data, mas temos a convicção de que vai chegar. Por isso nós nos preparamos, ficamos esperançosos para essa viagem à cidade celestial, e as passagens já estão compradas, a morada já está reservada, e nós estamos esperançosos por esse grande dia. Então, na nossa perspectiva, ele se apressa. Mas uma segunda expressão sobre apressar a vinda do Senhor parece estar muito clara no próprio contexto de Pedro. Além desse estado que gera em nós anseio e expectativa pela vinda do Senhor, deve gerar também em nós um senso para a urgência da pregação do Evangelho. Veja, parece que está implícito aqui de que ao pregarmos o Evangelho, ao chamarmos as pessoas ao arrependimento, esse dia se aproxima cada vez mais. E Pedro estabelece esse ensino
no texto, no versículo que nós lemos, no versículo 9. Ele vai dizer que a aparente demora do Senhor, na verdade, é paciência para que os homens cheguem ao arrependimento. Então, uma aparente demora, ele está esperando que os homens se arrependam para que esse dia chegue. E como que os homens se arrependem? Com a pregação do Evangelho. Os homens ouvem o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ao ouvirem o Evangelho, o Espírito aplica essa mensagem ao coração e os homens chegam ao arrependimento. Pedro parece que quando ele vai pregar em Atos 3, ele parece citar o mesmo conceito. Ele vai chamar os homens ao arrependimento, Atos 3, 19 e 20, dizendo: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que lhes foi designado. A expressão aqui é escatológica, sobre Cristo vir. Então, os homens se arrependendo, vem tempo de descanso e vem o Cristo. À medida que os homens se arrependem, esse dia chega. Isso parece corroborar com o ensino de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. À medida que os homens se arrependem, à medida que Deus chama os seus eleitos pela pregação do Evangelho, esse tempo se aproxima. Além de um senso de esperança, de anseio, deve causar em nós também a doutrina da vinda do Senhor, um senso de urgência da pregação do Evangelho. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo, chamar os homens ao arrependimento. E veja, irmãos, pregação do Evangelho não é só isso aqui que nós fazemos aos domingos, com 1h, 50 minutos. Pregação do Evangelho é diária. Aquela pregação do Evangelho 1 a 1, que você fala de forma informal. Você não abre a Bíblia e faz uma exposição do texto, mas você anuncia Jesus. Você fala do Evangelho, você convoca as pessoas ao arrependimento, com discernimento do Espírito, com estrutura e conhecimento da palavra. Você vai pregando aos homens e os homens vão sendo chamados ao arrependimento. O ministério da palavra não é para todos, mas o ID é para todos. O anunciar o Evangelho a todas as nações, todos os povos, é para todos nós. O chamado ao discipulado é para todos, e discípulos fazem discípulos. Se Cristo nos chamou como discípulos, é obrigação nossa fazer outros discípulos. Isso é para todos. Talvez você diga: eu não consigo pregar em cima de um púlpito. Tá bom, mas você tem a obrigação de fazer outros discípulos, porque Cristo te chamou como discípulo. A vinda do Senhor deve causar em nós um senso de descanso, um senso de esperança, de anseio por esse dia, mas também um senso de urgência da pregação do Evangelho. E a terceira e última implicação ética implicação prática sobre a ética mesmo que eu escrevi, implicação ética da segunda vinda de Cristo, está no versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele imaculados, inculpáveis e em paz. Eu amo essa expressão, serem encontrados por Ele. E parece que a pergunta que fica é: em que estado o Senhor nos encontrará quando Ele vier? Como Ele nos achará? Como Ele nos encontrará quando chegar aquele grande dia? Pedro vai dizer como nós devemos estar: imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. As duas expressões, imaculado é sem mancha. É uma expressão muito usada no Antigo Testamento, de que o animal, para ser oferecido em sacrifício, ele deveria ser imaculado. Um cordeiro, ele precisava ter a sua pelagem correta, não poderia ter mancha, defeito físico, tinha que ser perfeito, imaculado, sem manchas, sem máculas. E inculpável é sem culpa. Cristo, quando vier, Pedro está dizendo, Ele deve nos encontrar sem mácula e sem culpa, sem manchas, sem defeitos e sem culpa. E aí talvez você se pergunte: será que dá? Quem é que pode ser encontrado naquele grande dia sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma culpa? Será que é possível? E veja, a primeira coisa que se estabelece aqui, e o estímulo de Pedro deixa isso claro, que a expectativa da segunda vinda deve ser para nós um freio contra o pecado e um estímulo à santidade. Por saber que Cristo vai voltar, eu devo ser encontrado imaculado e sem culpa.
Por saber que Cristo vai vir, que vai chegar esse dia, eu devo andar assim, imaculado e sem culpa. E veja, não é como alguns pensam: bom, eu não posso errar, porque se Jesus voltar, eu fico, e todo mundo que está do meu lado vai subir, vai ficar um montinho de roupa aqui, e eu vou ser deixado para trás. Eu não vivo de maneira imaculada e sem culpa para ficar aqui, para não ficar aqui quando Cristo voltar. Eu vivo de maneira imaculada e sem culpa porque essa salvação já me alcançou, e eu tenho a convicção de que a data já está marcada, de que a passagem já está comprada, de que a morada já está reservada, e eu vou fazer essa viagem para lá. Então eu vivo em conformidade com esse lugar para onde eu estou indo. Eu estou indo para um reino celestial, e como cidadão desse reino celestial, eu já me comporto nesse mundo terreno como um cidadão dos céus. Eu amo a oração que Jonathan Edwards faz, quando ele diz: Senhor, imprima nos meus olhos as lentes da eternidade, porque ao olhar para lá, para a eternidade, para essa grande cidade, ao ver o vislumbre desse grande lugar, eu olho para esse tempo com as lentes da eternidade. Então eu não vivo aqui com medo de errar e Jesus voltar a qualquer momento e eu ficar. Eu vivo aqui de forma imaculada e sem culpa, porque eu sei que quando Ele voltar, eu subirei com Ele, eu serei chamado por Ele, e a minha vida e a minha conduta é ancorada nessa certeza e nessa convicção que eu tenho. A vinda do Senhor deve causar em nós essa esperança de viver uma vida imaculada e sem culpa. Mas parece muito forte você viver sem nenhum erro, sem nenhuma culpa. E aqui talvez esteja uma das coisas mais belas sobre a volta de Cristo, que quando Cristo voltar, nós estaremos diante do homem Jesus Cristo, que é para nós o padrão da vida humana, e é por esse padrão de humanidade que nós seremos julgados. Cristo é para nós o padrão do homem perfeito, e nós estamos sendo gerados nesse padrão, estamos sendo construídos nesse padrão, estamos sendo transformados nesse padrão, e o Espírito Santo faz isso em nós. Dia a dia nós vamos nos tornando semelhante a Cristo. Cristo é o imaculado, Cristo é o inculpável, Cristo é aquele que não tem culpa, não tem mancha, não tem pecado. Ele é perfeito, nada de errado foi encontrado nele. Só que quando nós nos conformamos com esse padrão que está sendo construído em nós, é que nós conseguimos andar nesse tempo com esse alvo, com esse objetivo de ser encontrado imaculado e sem culpa. Nós nos conformamos a esse padrão imaculado e irrepreensível de Cristo, e quando Ele voltar, nós estaremos diante desse padrão que está sendo construído em nós hoje. Então importa que vocês sejam encontrados assim, importa que a expectativa da vinda de Cristo seja esse freio contra o pecado e um estímulo, um motor que move vocês à santidade. Além disso, vocês devem ser encontrados em paz. Nós devemos ser encontrados imaculados, inculpáveis e em paz. Esse padrão moral no qual nós vivemos, ele produz paz em nós, essa esperança, essa expectativa, essa tranquilidade. Você já viu alguém que tem medo da volta de Cristo? Que vive desesperado sobre esse dia, incerto sobre esse dia? Parece não ser esse o estímulo bíblico. Nós temos estímulos sobre a vigilância, sobre a perseverança, estejam atentos, estejam vigilantes, mas não há nenhuma indicação de ter medo. Pelo contrário, a indicação é sobre viver em paz. Quando Cristo voltar, vai ser o momento da vindicação, e nós estaremos em paz. Nós esperamos por esse dia e sabemos que Ele chegará, e essa esperança e essa expectativa nos faz viver em paz nesse tempo. É por isso que viver desesperado não parece ser uma conduta que condiz com o comportamento cristão. Um cristão, diante de qualquer adversidade, seja qual for, ele consegue ter paz. E veja, não estou falando sobre ser estoico, eu não estou falando sobre ignorar as adversidades, não. Nós passamos por dificuldades, nós nos entristecemos, nós somos abalados, mas nós temos uma esperança muito maior. Nós temos uma esperança muito para além desse tempo. Nós ansiamos uma cidade celestial, nós vimos essa cidade, nós vislumbramos essa cidade. Então qualquer adversidade aqui é sobre coisas que vão se desfazer com esse grande dia. Logo, isso deve gerar em nós confiança, paz, sossego em meio às adversidades. Isso deve trazer para nós paz. Sermos encontrados por Ele, imaculados, sem culpa e em paz. E a última pergunta que fica é:
O que a vinda do Senhor, o que a sua volta significa para você? O quanto você tem pensado nisso? Ou será que você está sem tempo para pensar na volta de Jesus? Será que a gente está tão ocupado com os nossos projetos? Será que a gente está tão preocupado com aquilo que a gente estabelece nessa vida? E veja, mais uma vez, são coisas genuínas. É trabalho, é escola, é família. Mas o quanto a vida do Senhor faz parte do seu dia, faz parte dos seus pensamentos, faz parte da sua reflexão, da sua devoção. Saber que tudo isso vai passar e que chegará um dia glorioso onde nós encontraremos com Ele, onde nós seremos chamados por Ele, e tudo isso aqui vai passar. O que a vinda do Senhor significa para você? Para alguns parece que a vinda do Senhor significa um frustrar de planos, como era para os falsos mestres. Eu já ouvi de alguns, e às vezes até que em tom meio de jocoso, de brincadeira, mas no fundo traz uma verdade, dizendo, bom, bem que Jesus podia voltar depois que eu casasse. Jesus podia voltar depois que eu terminasse minha faculdade. E às vezes as pessoas veem notícias e Jesus está voltando. Bom, eu podia terminar a faculdade primeiro, eu podia casar primeiro, eu podia ter um filho primeiro, eu podia conquistar a casa própria primeiro. Veja, essa não é a postura de um cristão. Sério mesmo que você quer conquistar coisas aqui antes desse grande dia? A postura de um cristão é aquele que clama junto com o Espírito: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É aquele que anseia por esse dia, aquele que espera o quanto antes, o mais breve possível, aquele que vive na iminência da volta de Cristo e anseia por esse momento, que todas essas coisas passem, que todas essas coisas sejam desfeitas, mas que venha esse grande dia e ansiemos por esse grande dia. O que a vinda do Senhor Jesus Cristo significa para você e o quanto ela faz parte dos seus dias. Ficou claro para nós que Pedro quer mostrar que a certeza desse grande dia deve moldar o nosso proceder aqui nessa terra. Que essa palavra esteja enraizada no nosso coração e possa nos mover nesses dias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo nosso irmão Pedro, que inspirado pelo teu Espírito escreveu essas coisas extraordinárias para nós. Senhor, nós ansiamos por esse dia onde céus serão abertos, com um estrepitoso estrondo. O Senhor virá, assim como um raio, um relâmpago que sai do ocidente até o oriente. O Senhor virá com poder e grande glória. E como nós ansiamos esse dia, o dia da vindicação, onde o Senhor nos chamará para Ti, e nós estaremos contigo por toda a eternidade. Receberemos vestes novas, um corpo glorificado, cantaremos um novo cântico por toda a eternidade. Senhor, nós clamamos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e pedimos o auxílio do Teu Espírito, que essa verdade esteja muito bem enraizada no nosso coração, e que nós ansiemos por esse dia, que nós pensemos nesse dia, que nós sejamos guiados por essa grande verdade de que o Senhor voltará, e que está muito breve, mais um pouquinho de tempo, que virá e não vai tardar, e nós cremos nisso, e nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Nos ajuda com Teu Espírito, que essa imagem seja construída em nós e que os nossos olhos sejam abertos para essa realidade que breve vem. Nós oramos no nome de Jesus.